Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Páginas de uma Vida. Hoje nós vamos compartilhar a história da nossa irmã Simone, que após uma tentativa falha de suicídio, terminou seus dias encarnada em estado vegetativo. Essa psicografia se encontra no livro O que Encontrei do Outro Lado da Vida, da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Estava desencantada com a vida. Não tinha nenhum problema grave, porém, para mim, viver parecia enfadonho e aborrecido. Era muito mimada por meus pais. Como filha única, tudo faziam para que eu fosse feliz. Mas isso não era o suficiente. Planejei com antecedência meu suicídio. Era feia. Pelo menos me achava sem atrativo nenhum. Nasci com uma pequena deficiência motora. Era magra e morena. Sempre fui muito amiga de meu pai, que me entendia bem. E foi ele quem me ajudou a minimizar meus complexos. Na adolescência, apaixonei-me por um rapaz. Tudo fiz para conquistá-lo. Ele, porém, rejeitou-me. Sofri muito e revoltei-me pela primeira vez. Resolvi ser importante. Já que não era bonita nem rica, quis ser alguém, estudando. Sendo muito inteligente, cursei medicina facilmente. Meus pais não pouparam sacrifícios para formar-me. Formada, passei a clinicar. Porém, não me fiz importante com o diploma, era antipática. Hoje compreendo que tentei me impor, ser aceita pela sociedade, pelo meu título de doutora. Sentia-me realmente sozinha. Desde a infância, sempre via ao meu lado vultos que não sabia definir quem eram. Quando formada, sentia-me perseguida, sonhava muito, e a ciência não conseguia me convencer com suas explicações em relação a eles. Alguns desses sonhos repetiam-se sempre. Num deles, consultava pessoas, porém repelindo os pobres, que se voltavam contra mim, amaldiçoando-me e perseguindo-me. Aí corria e acordava assustada e aflita. Em outro sonho que se repetia, ia a um lugar estranho. Não conseguia saber onde era e escutava uma voz. Às vezes via um vulto, sem distinguir quem fosse. A voz dizia-me mais ou menos assim: faça o bem, seja boa, e se livrará dos que a perseguem. Você tem em sua profissão a arma para defender-se. Se usá-la para o bem, fazendo caridade, ou a brecha para sua perdição. Procurava na psicologia o porquê desses sonhos, que para mim eram pesadelos. A conclusão que encontrei, e que parecia mais lógica, é que poderia ser algo que escutara ou vira na infância. Queria casar, ter filhos, porém não tive sorte nesse sentido. Com ninguém parecia dar certo. Um rapaz, que sabia não ser honesto, aproximou-se de mim com interesse. Nesse tempo, ganhava razoavelmente bem. Dei-lhe de presente, por insistência dele, um carro, e ele sumiu. Fiquei aborrecida. Não o amava, mas me doeu o orgulho. Sentindo-me cada vez mais perseguida e triste, meu pai levou-me para tomar um passe num centro espírita. Lá tive a impressão de que estava presente o vulto que me aconselhava. Gostei na hora. Depois, achei tudo bobagem e não quis voltar mais. Não segui o conselho da voz. Hoje sei que era um antigo instrutor, que prometera ajudar-me quando encarnada. Cada vez mais fui achando a vida mais chata, e que a morte acabaria com tudo. Pensei friamente e decidi tirar minha vida, de uma forma que seria considerada derrame. Pareceria natural, isso para evitar maiores sofrimentos aos meus pais. Marquei a data fatal. À noite, ao deitar-me, apliquei em mim mesma uma dose forte de insulina. Desfiz-me do material que usei e deitei. Foi horrível. Comecei a sentir os sintomas esperados, porém, não julguei que fossem tão dolorosos e aflitivos. Uma estranha agonia tomou conta de mim.
Parecia que ia arrebentar, doía-me o corpo todo, sentia um tremendo mal-estar. A cabeça parecia que explodiria a qualquer momento. Vi nitidamente meus perseguidores rodear-me. Vitoriosos, diziam-me horrores. Você agora é nossa. Vem, maldita. Verá que nada acaba com a morte do corpo e que seu inferno se inicia. Agora, como suicida, nem seu protetor poderá ajudá-la. É nossa. Anos esperamos sua vinda e você nos facilitou, matando seu corpo. Gargalhavam. Eram horríveis, vingativos. Tive medo, pavor. Agarrei-me ao meu corpo. Desejei ardentemente não morrer. Se eles falavam de um protetor, roguei por ele com toda a força que me restava. Tentei gritar, chamar por socorro. Não consegui. Não sabia se meu corpo morrera ou não, nem calculava o tempo que passara nessa agonia. Meus perseguidores impacientavam-se e, entre insultos, chamavam-me. De repente, vi meus pais aflitos a socorrer-me. Levaram-me ao hospital. Companheiros examinaram-me e medicamentos foram aplicados. Entendi que meu corpo não morreu. A dose não fora suficiente para matar-me. Lesei meu cérebro de modo irreversível. Tornei-me um vegetal. Não me movia, não falava, escutava sem entender ao certo. Enxergava somente, mas às vezes confundia as imagens. Via sem entender o que eram. Meses fiquei assim. Do hospital fui conduzida para casa. Aí compreendi o quanto fora egoísta e como fizera meus pais sofrerem. Eles amavam-me muito e foi com grande dedicação e carinho que cuidaram de mim. Algo acontecia comigo sem que eu entendesse. Meu corpo estava inerte, o cérebro lesado. Porém, conseguia entender muitos dos acontecimentos que me rodeavam. Hoje sei que entendia pelo espírito. Continuei a ver meus perseguidores. Eles não se apiedaram de meu sofrimento, riam, debochavam do meu estado, como também me falavam de acontecimentos do passado, de outra encarnação que os havia prejudicado, e exigiam cobranças. Eram 12. Diziam que nem todos aqueles que eu prejudicara estavam ali. Muitos haviam me perdoado e seguiram seus caminhos. Fizeram-me recordar. Eu fora um médico inteligente, de muitos conhecimentos, que cobrava preço de ouro meus serviços. Deixei muitos pobres morrerem, sem querer atendê-los, e alguns deles e de seus parentes ali estavam. Usando a profissão, matei 4 pessoas, e de 2 recebi dinheiro para fazê-lo. Um homem que fora amante de uma senhora importante, pagou-me para livrar-se dela. Outra, uma mulher, matei-a, a pedido do marido, para que ficasse viúvo. E minhas 2 amantes foram mortas para eu ficar livre delas. Não havia dado valor a afetos, e delas abusara. Sofri muito. Quando desencarnei, socorrido, reencarnei logo após um período de estudos, bem longe, em outro país, num corpo de mulher, e sem a beleza que tivera anteriormente. Mas quem não perdoa, não descansa. Sofre e anseia fazer sofrer. Acabaram por achar-me. Entendo agora os conselhos que bondosamente recebi em sonhos. Se fizesse pela medicina, nesta vida, a reparação do mal que cometera, eles não poderiam me atingir, e eu poderia ajudá-los, fazendo com que me perdoassem. Mas nada fiz ou pouco fiz. Eles, com rancor, tudo fizeram para enfadar-me. Até sugestões deram a meu namorado para que sumisse. Aplaudiram minhas ideias de suicídio, incentivando-me. Porém, não me forçaram e não o poderiam. Suicidar-me ou não cabia a mim, ao meu livre-arbítrio. Fui responsável por meu ato e sofri por isso. Nesse período de inércia, fui tratada com carinho. Banhavam-me, alimentavam-me e comecei a fazer fisioterapia.
para tentar forçar meus movimentos. Não mais vi o vulto, nem ouvi mais os conselhos daqueles que tentaram alertar-me. O protetor, segundo os perseguidores. Meu pai teve a feliz ideia de pedir ajuda a grupos espíritas, que caridosamente foram até em casa. Ao tomar passes, fazia-se um círculo amarelo em minha volta, e as entidades que me perseguiam não conseguiam se aproximar. Eu nem os ouvia. Foi um alívio. Esse círculo ficava por horas ou dias. Bastava que pensasse algo de ruim, rancor ou revolta, para que ele sumisse. Aos poucos, foram diminuindo os que me perseguiam. Segundo um deles, que eu assassinara, os bons espíritos estavam convencendo-o a perdoar, em troca de socorro, e os desertores, como dizia, estavam indo embora. Duas senhoras bondosas e agradáveis, às quais sou imensamente grata, passaram a visitar-me com frequência, e não só me aplicavam passes, como também falavam para que eu pudesse ouvir. Aconselhavam-me a orar e a pedir perdão a Deus. Comecei a orar. Como diziam, não as preces decoradas, mas as que saíam do coração. Escutava os textos que liam de livros espíritas. Entendia-os pelo espírito, às vezes bem, em outras de forma confusa. Arrependi-me sinceramente de meu ato tresloucado. Pedi inúmeras vezes perdão a Deus e aos meus perseguidores, que foram diminuindo, até que os 3 últimos, mais rancorosos, perdoaram-me e foram embora. Sentia-me definhar. Tinha muitas dores. Uma simples dor de dente ou de barriga incomodava-me muito, e eu nem conseguia indicar aonde doía. Apesar de muito sofrimento, sentia-me tranquila. Se os espíritos que me perseguiam perdoaram-me, Deus também, certamente. Cada vez mais orava e meditava. Um dia, após profunda meditação, ouvi a voz amorosa do protetor. Pedi-lhe perdão. Meu espírito emocionado vibrou de contentamento quando escutei. Perdoo. Todos a perdoaram. Você também deve perdoar-se. Logo, seu corpo morrerá. Esteja em paz. As dores pioraram. Senti enorme fraqueza. Levaram-me para o hospital, onde desencarnei. Nada vi do meu desligamento. Senti-me dormir. Acordei sentindo-me melhor. Pelo menos consegui falar. E fui informada pelas bondosas pessoas que me atendiam que desencarnara e estava numa enfermaria de recuperação, num hospital de socorro a suicidas. O tratamento foi longo. Bastava pensar no meu ato para me sentir paralisada. Pacienciosos, os abnegados trabalhadores ajudaram-me. O remorso dói terrivelmente, mas a vida continua. Entristecer-se com os nossos erros não os anula. Assim resolvi reagir. Melhorei, passei a estudar e a trabalhar em pequenas tarefas, ajudando os mais necessitados. Sinto-me melhor, fortaleço-me. Não reencarnarei logo. Quero preparar-me, porque não será fácil minha vida encarnada. Necessito aprender a dar valor à vida física, alheia e à minha.